E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como que tá o cochilinho pós-almoço de domingo aí? Vamos fazer uma leitura com o Pitaco para matar a saudade e assim, existem diferentes tipos de livros. Tem livro que você lê 50 páginas num dia e ele te conta uma história legal. Tem livros que você passa 10, 15 páginas e nada de muito impactante na sua vida acontece, você só vai acompanhando o amadurecimento de um personagem que você já talvez tenha passado, né? Um amadurecimento que você já tenha, então ele te lembra de algum momento do passado, mas ele não te traz necessariamente alguma grande lição, no máximo reconheceu quando você cresceu. E tem livro que é maior que você. E quando você encontra um livro maior do que você não pode olhar para ele e falar: ah, esse cara aqui ele fala muito difícil, então deixa quieto. Nossa, nada a ver o que esse cara fala, então deixa quieto. Ou então eu sou burro demais e eu não tenho competência para ler tal livro. Diante de um livro maior do que você se comporta como um humilde aluno diante de um grande mestre. Né? Quem você prefere que te ensine uma arte marcial? O cara que aprendeu sozinho assistindo o filme do Bruce Lee e que depois, porque ele ficou musculoso, ele acha que ele sabe dar porrada? Ou você prefere aprender com um grande mestre, um renomado mestre de artes marciais que não tem paciência para falar com você, que faz você sofrer, mas porque é esse sofrimento o caminho necessário para você chegar até o aprendizado? Então a postura humilde diante de lições difíceis e que um único exercício ele pode fazer você ficar o dia inteiro ali, né? Tira casaco, bota casaco. Um livro maior do que você passa a 20 minutos, uma hora refletindo sobre um único pedaço dele, ele é o caminho de construção necessário para ser um bom leitor. Se você quer ser um bom leitor, você vai ter que passar por essa... Não estou dizendo que eu seja, mas você vai ter que passar por essa fase de se deparar com um parágrafo e, meu Deus, falar: caralho, não entendo o que é isso. E eu acho que a gente é muito novo quando a gente chega no ensino médio, até no ensino fundamental mesmo, e começam a jogar clássicos no nosso colo. Os clássicos, eles devem ser lidos, mas a idade que você tinha quando você foi estimulado a ler um clássico, talvez não era o suficiente para você entender o tamanho da grandeza e o tesouro que isso pode te trazer e o quanto isso pode melhorar a sua existência, a sua passagem aqui na Terra. Eu estou diante de um livro maior do que eu, não tenho dúvidas nisso, e eu leio esse livro e eu não consigo absorver tudo que ele tem para oferecer. E aí eu vou dar um pitaco que talvez seja muito menor do que o livro ele realmente oferece. E ainda assim eu vou dizer porque são partes que eu acho que muita gente precisa muito escutar. Vamos lá. Vamos falar de bens culturais. O que é um bem cultural? É um fruto da cultura que tem valor. Um fruto da cultura, uma música, uma pintura, um livro, uma ideia, um conhecimento, tudo isso é um bem cultural. E eles possuem também uma economia. O que significa esse também, né? Dá para você ficar um tempão pensando só a respeito desse também. Uma palavra faz você ficar pensando um tempão, porque os outros bens que não são culturais, os bens materiais, os bens, todos eles têm uma economia. E o que é ter uma economia? É ter demanda e ter oferta e demanda. Tem gente que tem busca por bens culturais. Então eles também têm uma economia, cuja lógica específica tem que ser bem identificada para escapar ao economicismo. E eu acho que falar sobre economicismo é o tema central dessa leitura com Pitaco. O que é o economicismo? É a redução do valor de todas as coisas a uma razão econômica. Onde que acontece isso? No BDO. No BDO você olha para o mapa inteiro e aí assim, quantos spots de grind você tem nesse mapa aqui? Olha para o tamanho desse mapa e fala quantos spots de grind com inimigos únicos, com rotações únicas, com rotações a serem descobertas, com rotações a serem exploradas, com drops diferentes. E quantos spots de coleta tem aqui? Tem infinitos. E aí o que as pessoas reclamam? Reclamam que não tem server. Por quê? Porque o spot de lobo está lotado. O spot de bear está lotado. Nunca tem lugar para grindar nos high-ends. E o que é isso? O BDO ele é um jogo
altamente, quer dizer, não diria que é um jogo, mas ele propicia que jogadores sejam economicistas, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer boss de rachadura? Para que eu vou grindar nesse spot novo? Então, a gente não para pensar na beleza do spot, a gente não para pensar na beleza do evento, da rachadura, do sei lá, do que for, das fendas, não importa o que venha, você não quer saber o trabalho de quantas pessoas foi envolvido na criação daquele conteúdo, nos detalhes que foram pensados, nas mecânicas que foram feitas, nos desenhos dos monstros que foram feitos, no desenho geográfico daquele mapa. O que você quer saber? Quantos kk dá por hora com o gear que você tem? E se der 10 kk a menos do que o spot onde você grinda, então é uma merda, esse jogo não tem nada de novo. Vai tomar no cu, esses spots estão tudo cheio. O que esse jogo precisa? De servidor. E desculpa se você não joga BDO, você não deve ter entendido nada. Mas a gente cai nessa porque é um raciocínio lógico muito sedutor. E aí o que acontece? Tem muito jogador estressado porque fica disputando spot durante 2 horas e não consegue grindar em paz. Aí quando ele finalmente consegue fazer o outro desistir, aí ele fica no spot e ele grinda por 35 minutos. Nesses 35 minutos passam 5 pessoas legais falando: até que hora você vai ficar aí? Vou ficar mais 2 horas. Ah, beleza, falou. Aí de repente chega um cara chato, começa a dar KS, começa a dar Karma Bomb. E aí pronto, e ele volta para casa decepcionado. Por quê? Porque ele queria fazer 200 kk a hora e ele fez 160. Ele fez 150 naquele dia porque não deu. E aí a pessoa vira para você e pergunta: como foi o seu dia? Foi uma bosta. Por quê? Porque eu não fiz aquilo que eu queria. E se você não faz aquilo que você queria, a sua existência ela de nada vale, e a sua vivência ela de nada vale, porque ela não te traz nada que te agregue. Isso é uma visão economicista do mundo. E o problema é quando a gente começa a pensar a nossa própria existência de uma forma economicista. Do tipo, quanto eu ganho, quanto eu gero para minha família, quanto eu gasto, e quanto... Será que, então... E é engraçado, porque isso chega a pegar tanto que aí cai no subconsciente da minha esposa, por exemplo. E aí ela fala: quanto que eu gero para essa família? Tá vendo? Eu só dou despesa, né? Então é como se eu não tivesse valor, é como se fosse melhor se eu não estivesse aqui. E ela não consegue perceber toda a plenitude, toda a felicidade, toda a alegria que ela traz para minha vida simplesmente por ela estar aqui. E aí quantos suicídios você vê frutos de depressão, e de depressão causadas porque você acha que você não consegue gerar riqueza para justificar sua existência. Então como você não consegue pagar boletos, como você não consegue arcar com o custo da sua existência, então é melhor que você não exista. Tem alguma coisa muito grave aí. E não é no seu pensamento, no pensamento das outras centenas de pessoas que se suicidaram pensando dessa forma. Tem uma coisa errada na estruturação da sociedade que nos faz pensar dessa forma. Então vamos para a parte da Wikipedia aqui. Você pode ter todas as suas ressalvas a respeito da Wikipedia, mas basta 2 parágrafos aqui para você entender bastante sobre esse economicismo citado por esse cara aí, que chama Bourdieu. E é engraçado, porque eu não gosto de ficar falando de um filósofo como se o nome francês dele fosse tão intelectual que estivesse longe de você, ao ponto de você falar: cara, não curto filosofia porque tá muito longe da minha realidade de periferia aqui. Não, esses escritores, eles falam difícil, sim, mas eles falam a respeito de sentimento que todos nós temos. Esse cara é o escritor do livro, não desse texto da Wikipedia. Ele menciona esse economicismo, e aí a gente pode tentar entender o que é isso. Economicismo é um termo utilizado para criticar o reducionismo econômico. O que é esse reducionismo econômico? Que é a redução de todos os fatos sociais. O que são fatos sociais? Da nossa existência, da nossa interação, do quanto a gente estuda, do quanto a gente trabalha, do que a gente faz depois que se aposenta, do que a gente faz, quais são as relações interpessoais que você tem dentro da sua casa. Você reduz todos esses fatos sociais a dimensões econômicas, a quanto que cada um gera e a quanto que cada um gasta.
Se você, o efeito MGTOW, me perguntaram se eu já falei de MGTOW nesse canal, eu já falei, só não lembro quando e qual que era o título do vídeo. Eu vou ver se eu encontro esse vídeo e depois eu mudo o título dele para vocês encontrarem mais fácil. Porque eu digitei MGTOW na busca do meu canal e não encontrei, mas eu já falei sobre isso sim. O efeito MGTOW, ele na verdade, ele é o ápice do economicismo. Ele assim, é o nível PEN, full cafras do economicismo, que é assim, eu sou um homem com instintos de reprodução, eu sou um homem com necessidade de companheirismo e de afeto, eu sou um homem que, no fundo, desejo constituir uma família, mas quando eu vejo o quanto eu trabalho para pagar as minhas contas e que eu fico mais tempo trabalhado do que acordado e que quando eu chego em casa eu estou exausto, não faz sentido que eu tenha uma mulher lá, porque essa mulher ela vai ganhar menos do que eu, ela vai pagar menos boleto do que eu, e quando ela ficar grávida eu vou ter que patrocinar a existência dela e a existência do filho dela, como se esse filho não fosse meu. Então ele é o auge do economicismo, porque você fala, olha quanto eu trabalho e essa riqueza é toda minha, o que é uma grande mentira, e eu não vou partilhar essa riqueza com ninguém. E aí a gente remete lá aquele velhinho japonês que enterrou toda a sua riqueza e que foi roubado. Eu vou ter que começar a colocar cards nesses vídeos, né? Porque são tantos conteúdos já gerados. O que o MGTOW ele pode fazer? Ele pode trabalhar, comprar um imóvel, com o dinheiro desse imóvel comprar outro, e com a renda dos aluguéis comprar mais imóveis, e depois chegar ao final da vida, dono de metade da cidade, e aí ele acha que está muito complicado gerenciar isso com a imobiliária, porque ele acha que a imobiliária está roubando comissão dele. E aí o que ele faz? Ele vende tudo, compra tudo em barras de ouro, porque ele sabe que o banco não é seguro por causa da inflação, não tem investimento bom, que não tenha risco. Agora ele compra tudo em barra de ouro e ele enterra no quintal. E aí ele se sente a pessoa mais rica do mundo, só que aí a cada 2 meses ele não aguenta de saudade da riqueza dele e desenterra para poder olhar esse ouro, até que um dia ele é visto por um ladrão desenterrando e enterrando. 2 meses depois, quando ele vai lá e cava o buraco, as barras de ouro foram substituídas por pedras e ele começa a chorar. E aí perguntam para ele, cara, por que você está chorando? Porque eu era o homem mais rico dessa cidade e agora eu não sou mais, agora eu só tenho pedras. E aí o velhinho ele olha, né, e fala assim, você está falando daquelas barras de ouro que você tinha aí? Cara, coloca essas pedras aí de volta, enterra e faz de conta que é ouro. Porque pobre você sempre foi. Você só tinha essas barras. Você sempre foi pobre, você sempre viveu do jeito pobre. Você sempre comeu pão com margarina para não gastar dinheiro com comida. Você sempre usou uns trapos para se vestir porque você não queria gastar o seu dinheiro. Pobre você sempre foi. Coloca essas pedras aí, enterra e faz de conta que é ouro. Esse é o MGTOW. Esse é o MGTOW que quer... não, mas eu não enterro o meu ouro, eu tenho um PC Gamer. Ok... Só que esse PC Gamer, ele vai fazer você jogar tudo que você quer e você não vai tapar aquele vazio existencial. Não estou dizendo que minha esposa vai. Esse ponto é que, enquanto você fizer cálculos econômicos a respeito da vida das pessoas, veja, você precisa salvar a economia do país para que as pessoas tenham o que comer em casa. Lembrem da nossa Bíblia de referência. No Animal Farm, naquela revolução dos bichos, os bichos eles precisavam daquele moinho de vento para que eles tivessem o que comer e onde dormir e tempo para descansar. Eu vou perguntar de novo, porque essa pergunta é muito importante. No Animal Farm, os animais, o cavalo, a vaca, as ovelhas, as galinhas, elas precisavam daquele moinho de vento que elas não sabiam nem se funcionaria, para terem o que comer, onde dormir, tempo para descansar e tempo livre para usufruir da companhia dos outros? Não. Mas eles foram convencidos de que eles teriam que deixar de comer, trabalhar muito mais, porque aquele moinho teria que ficar pronto, porque aquele moinho ele simbolizava a bonança, a abastança, a riqueza, e aí eles teriam o que comer, e aí eles teriam lugar para dormir, e eles poderiam descansar. A pergunta que eu vou te fazer é, nós... o maior produtor, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, e eu não estou falando aqui de ser um Boulos lá e invadir a terra do cara que planta soja, não é isso. Estou falando de medidas econômicas mesmo, medidas políticas, medidas administrativas. Nós, uma das maiores potências agrícolas do mundo, será que nós precisamos consertar a economia primeiro, para ter uma economia próspera no futuro, para colocar comida na mesa de quem está com fome hoje?
A gente precisa se transformar na quinta, na quarta economia do mundo para que o pobre tenha comida hoje. Não, a comida já está aí e já está em abundância. Nós precisamos de apenas algumas medidas, que algumas medidas sejam tomadas, que a gente deixe de construir esse moinho por um tempo e que a gente coloque comida na mesa das pessoas. Então, quando um cara chega para você e diz, ou você vai trabalhar sem máscara mesmo, ou você fica em casa e morre de fome, ele está impondo a você uma falsa dicotomia. Por isso, genocida. Ele está impondo para você uma falta de dicotomia porque nós temos recursos suficientes para colocar comida na mesa das pessoas, para pagar a conta de luz e água delas, e ainda assim sermos educados no sentido de como nos comportar até que a vacina chegue. Nós temos condições de fazer isso. São interesses que nos impedem, não é falta de recursos. E uma sociedade economicista, ela mata pessoas porque elas acreditam que existe uma entidade superior, como se ela fosse uma divindade, porque o brasileiro é um povo muito crédulo, como se existisse um deus da economia, que se não for satisfeito, ele não coloca comida na sua mesa. Mas para que você tenha comida na sua mesa, basta que a sociedade se mova com esse fim. Bom, o economicismo ele parte da premissa de que fatores econômicos são fatores decisivos, os mais importantes e fundamentais para a vida individual e social. É a crença infundada no primado do econômico, na transformação desse fator na chave explicativa, única de todos os acontecimentos da vida humana. Desse modo, as demais atividades e valores escapam do império da lógica, que escapam da lógica econômica, são considerados como secundários, acessórios ou até mesmo supérfluos. Uma vez eu estava conversando com uma menina, logo a Lari vai ficar com ciúme, porque não é a primeira vez que eu faço isso, mas eu quero que vocês entendam que não é a pessoa, é o conceito. Estava eu conversando com uma menina e aí ela falou, primeiro eu preciso conseguir minha independência econômica e depois eu penso em me casar, porque eu jamais casaria com um homem que fosse me sustentar. Por quê? Porque senão eu me sentiria uma prostituta e eu seria uma prostituta. Eu falei, mas é meio estranho isso, né? E aí, para provar o argumento dela, ela falou, cara, e se fosse o contrário? E se eu deixasse você cuidando dos filhos e fosse trabalhar, você ia aceitar essa situação, que eu fosse dona de todo o dinheiro da família? E aí, sem titubear, eu falei, se nesse momento a gente chegar à conclusão de que para nossa família é o melhor, então eu ficaria em casa e eu tomaria conta da criança e você traria o dinheiro para a família, eu não vejo problema nenhum nisso. E eu não me sentiria um prostituto. Por quê? Porque a gente saiu da sociedade e criou o nosso universo. O nosso universo é a nossa família. E dentro da nossa família a gente escolhe o que é melhor pra gente, de que forma a gente quer viver, como que a gente quer seguir. E o máximo que vai acontecer é olharem de fora e falarem assim, você tá na vida boa, sustentado pela mulher, né? Ou pau mandado. O máximo que vai acontecer é uma pessoa falar desse jeito. Mas aí... se eu souber que a família que eu construí para mim é diferente disso que está sendo dito, eu não vou me deixar afetar. Será que o seu medo não é ter o olhar da sociedade sobre você, como você sendo uma prostituta, e não a sua total aversão a ficar em casa e cuidar de uma criança e cuidar do lar? Agora veja, quando você... porque você precisa ganhar uma campanha política. Você começa a dizer que tem uma guerra entre homens e mulheres. Não que não haja um lado aí injustiçado o tempo todo. Quando você começa a dizer que existe uma guerra de homens e mulheres, e você pauta as decisões eleitorais nesse sentido, tem que votar numa candidata para salvar a sociedade dos homens, tem que votar num cara para acabar com os mimimi das mulheres. Quando a gente fica falando dessa forma, a gente está sendo inocente, porque o candidato eleito, ele não vai mudar a forma como as pessoas se relacionam. E as pessoas se relacionam não porque o presidente estimular, cara, faz uma diferença enorme. Estamos tendo prova disso. Mas é porque a sociedade ela já é estimulável, né? E ainda assim, dentro do seu lar, você pode ter para você uma existência completamente diferente dos moldes sociais e ainda assim dentro deles ser muito feliz. O que eu estou querendo dizer para você é que se a economia do país vai mal, ainda assim, dentro do seu lar, você pode construir uma situação, é claro que isso envolve uma série de capacitações, uma série de recursos, você pode precisar de ajuda, mas dentro do seu lar você pode ter um lar próspero,
prosperando numa economia ruim, ou você pode ter um lar decadente, decaindo assim, tanto em união familiar como em situação econômica, num país próspero. Ou você não conhece ninguém que passou perrengue durante o boom das commodities ali. Agora, vamos continuar na leitura do texto desse parágrafo que é muito maior do que eu, e eu posso estar falando muita besteira a respeito dele. Nesse sentido, deve-se trabalhar, antes de tudo, para estabelecer as condições em que são produzidos os consumidores desses bens e seus gostos. Esse parágrafo ele me conquistou nesse momento, porque a gente acha que o problema está na propaganda, né? A gente acha que o problema, que o vilão, ele está na propaganda, que fica oferecendo Hotmart, que fica oferecendo empíricos, que fica oferecendo uma série de formas de você ficar milionária. Presta atenção no que esse cara fala. Deve-se trabalhar, antes de tudo, para estabelecer as condições em que são produzidos os consumidores desses bens e seus gostos. Ou seja, a gente tem que refletir não no que nos é oferecido, mas em quais são os estímulos que a gente recebe para escolher aquilo que a gente quer, porque a gente acha que é livre, mas não é tanto assim. E ao mesmo tempo para descrever, por um lado, as diferentes maneiras de apropriação de algum desses bens considerados em determinado momento obras de arte. E por outro, condições sociais da constituição do modo de apropriação reputado como legítimo. Ele fala de obras de arte, mas eu não consegui, né, na leitura desse parágrafo, não pensar sobre educação. Porque você já parou para pensar no economicismo da educação? E você já parou para pensar no quanto a gente não estuda pelo conhecimento? Se eu te der um curso de qualquer coisa que não vai te dar certificado nenhum, com um determinado custo, será que você vai fazer? Se eu te oferecer um curso de graça, talvez você venha. Mas se eu te oferecer um curso que gera custos para você, você vai ter que dedicar tempo e dinheiro a um curso que não vai te dar diploma nenhum, você faria? Aí você fala assim, Fausto, seu curso de inglês não dá diploma e eu faço. Não, vou falar de... droga, eu desmenti, eu refutei o meu próprio argumento, que droga. Mas quando eu te ensino inglês, você aprende, aí você chega lá e mostra que você sabe inglês e isso te salva. Mas o quanto você faria um curso que não tem demanda para o seu currículo na vaga que você quer? Uma coisa é você fazer, sei lá, inglês porque a sua vaga exige. Outra coisa, você faria um curso de mandarim sem ter nada a ver com a China? Você faria um curso de finlandês para trabalhar, sei lá, numa empresa americana? Quando a gente para pensar naquilo que faz a gente escolher, aquilo que a gente quer saber, essas escolhas elas são economicistas hoje em dia. E numa época em que o investimento poderia ter sido feito na educação de base, para que todas as crianças tivessem uma alfabetização melhor, para que elas pudessem ler e ter pensamento crítico a respeito das suas leituras, ao invés de se fazer isso, o que a gente fez? Vale mensalidade de universidade particular. Então, você vai se inscrever no meu programa, eu vou pagar uma bolsa para você fazer faculdade numa Unigrana aí, numa universidade qualquer que vai te dar um diploma. É uma iniciativa bonita? Nossa, que bonito, só que o mercado ele reage. O mercado ele reage a esses estímulos. Olha, agora o governo vai estar bancando mensalidade de um monte de gente. O que você vê aparecendo ali na Anhanguera, na estrada da Bandeirantes ali? O que você vê aparecendo em todo lugar? Você vê Unigranas. O que são Unigranas? São universidades que aparecem cobrando uma mensalidade barata para te dar o diploma que você precisa para arrumar aquele seu emprego tão sonhado. Você vê, olha para as propagandas de universidade hoje e vê se elas não são absurdamente economicistas, porque elas não vêm dizendo para você assim, vem estudar com a gente, porque a gente vai abrir para você os caminhos do conhecimento. A universidade, se eu fosse abrir uma universidade, eu diria assim, eu vou abrir uma universidade aqui e aqui eu trabalharei no sentido de abrir para os alunos o caminho para o conhecimento, para que eles descubram esse conhecimento através dos estímulos aqui que nós vamos dar e provocar. Seria meio que uma curadoria do caminho necessário. Porque sou muito de humanas, né? Você pode achar que engenharia não funciona nesse sentido, mas mesmo assim, até para dar uma aula de física,
Você precisa dizer, gente, esse conhecimento está aqui e vocês precisam alcançá-lo, e eu preciso ser facilitador desse conhecimento, então eu vou explicar como funciona essa fórmula. Eu vou fazer a aplicação dessas leis aqui para vocês verem se vocês conseguem entender como elas funcionam. Tem um músico brilhante que eu esqueci o nome agora porque eu nunca lembro o nome de ninguém, que uma vez ele apresentou uma peça, uma orquestra, e aí aplaudiram todos os músicos da orquestra e chegou a vez dele. E na vez dele, quando chegou a vez de bater palma para ele agradeceu o público, virou as costas e foi embora. E aí foi todo mundo massacrar o cara, né? Falou, que desrespeito foi isso com a sua plateia? Ele falou, não desrespeitei a plateia, eu agradeci todo mundo. Não, mas você não ficou para ouvir os aplausos. Ele falou, esses aplausos não são para mim. Esses aplausos, eles são para música. Esses aplausos, eles são para música, porque a música já existe, a música está aí. O que eu fiz? Eu só abri caminho para ela passar. Eu abri caminho para que essa música que já existe se ligasse com pessoas que estavam querendo escutar aquilo. Eu não criei nada. Olha o tamanho da humildade e olha o nível que esse ser humano chegou. Ele diz, tudo aquilo que eu sei é resultado de uma coisa que existe e que eu consegui absorver. E por conseguir absorver isso, eu consegui canalizar de um lado que existe a música para o outro lado que existem as pessoas que querem ouvi-la. As universidades, elas deveriam ser isso. A universidade ela deveria chegar para você e dizer, olha, nós temos o conhecimento do mundo, nós temos todas essas pessoas que já existiram, que já viveram, que já sentiram, já aprenderam e já escreveram a respeito de suas existências e de suas aflições, que escreveram a respeito daquilo que elas acreditaram e viram, da maneira como elas perceberam. Esses livros estão aí. Nessa universidade, nós podemos ler aquilo que essas pessoas falaram e discutir sobre, para que vocês tenham a liberdade de, orientados por nós, construir o próprio conhecimento de vocês. Mas não. O que uma universidade faz? Me paga essa mensalidade baratinho, facilitado, que a gente vai te conseguir um emprego. 70% das pessoas que saem do nosso curso já saem empregadas. O que é esse economicismo? Vou me fuder, vou estudar nessa faculdade, vou ter que ficar lá, vou ter que fazer TCC, vou ter que fazer prova, vou ter que pagar uma puta grana, vou ter que aguentar aquele monte de professor chato, mas no final eu terei o meu diploma, aí com o diploma eu poderia fazer entrevista. Aí se eu conseguir um trampo com esse diploma, aí eu vou ganhar mais. Aí em 15 anos eu recupero aquilo que eu gastei na faculdade. Veja que... Por que a gente tem tanta propaganda de educação economicista? Por que as propagandas de universidade elas são economicistas? A resposta valida o parágrafo desse cara. Porque ele falou, neste sentido, deve-se trabalhar antes de tudo para estabelecer as condições em que são produzidos os consumidores desses bens e seus gostos. Ou seja, o que a gente tem que pensar como sociedade não é a existência de universidades que aparecem do nada para pegar o voucher do ProUni que você conseguiu. O que você tem que pensar não é nesse monte de universidade que te vende esperança de um emprego que vai destruir a sua vida, porque você vai ter que ficar 3 horas para ir, 3 para voltar, você ainda vai ter que virar à noite fazendo faculdade para não perder o seu trampo, que não tem nada a ver com a faculdade que você faz, e aí você passa esse perrengue todo e a sua mulher fica em casa e você não sabe se ela tá te esperando ou se ela tá te traindo sexualmente ou emocionalmente ou o quê. E aí você fala, não, cara, se é pra eu ficar 9 horas num trampo, 6 horas em transporte, 3 horas numa faculdade, me fodendo num curso que não tá me dando conhecimento para virar nada além do que todo mundo que faz esse curso já é, então eu não quero mulher mesmo. Mas aí quando você recusa mulher, você recusa amigos, você recusa qualquer pessoa que fale com você porque você não acha que você tem alguma coisa boa para oferecer para ela, a não ser a de um escravo passivo do seu trabalho e da sua universidade. E aí é porque, no fundo, quando você recusa uma companhia na sua vida, você está fazendo uma recusa a você mesmo. Você fala, eu sou esse char aqui do BDO, e como eu tenho 700 de GS, então foda-se o que eu tenho na minha vida real, porque aqui eu já sou foda, eu não tenho 700 de GS não, eu tô mentindo. Entende o ponto?
Na próxima eleição, quando alguém disser que filosofia e história são cursos feitos de um bando de maconheiro que não quer nada da vida e que só quer causar baderna na sociedade, não acredite. Não acredite, porque se fazem tanta questão assim de atacar a história e filosofia, é porque deve ter aqui a semente das indagações que vão fazer você questionar a estrutura como ela é. E se você estudar a estrutura como ela é, você pode se indignar ao ponto de querer contar para outras pessoas. E se de repente todo mundo acreditar, você vai falar, cara, essa bancada rural, essa bancada da Bíblia, por que eles existem? Eles estão lutando pelo meu interesse? Essas brigas desses poderes, elas servem a minha necessidade imediata de ter comida na minha mesa para que eu consiga sobreviver a essa pandemia? Ou eu fui tão doutrinado nos últimos 30 anos que quando eu penso em dizer que o governo deveria me dar comida para eu ficar em casa, eu tenho vergonha de falar isso, porque aí eu acho que dar coisa para pobre é assistencialismo para vagabundo. Quantas coisas você deixa de pensar porque você acha que entra em conflito com aquilo que você acredita? Se você está vendo uma coisa no mundo real, se você está vendo uma coisa na sua vida que você faz força para negar porque ela entra em conflito com aquilo que você acredita, é porque está na hora de questionar aquilo que você acredita. E descobrir que você acredita numa coisa que não é verdade não é sinal de fraqueza, não é falta, como que dizem aí na rua, não é falta de opinião. Não é falta de opinião e não é falta de caráter. Mudar suas crenças é um sinal de aprendizado e de amadurecimento. Por isso, leiam, deem pitacos, escutem pitacos, reflitam. E estudem sobre o vírus, como ele se propaga, para que vocês não peguem, porque se pegar agora lascou tudo. Eu desejo muita saúde e reflexão para vocês. Bom domingo.